serão suas palavras no dia em que você se encontrar diante do trono de Deus? Então, muitas vezes, o nosso raciocínio pequeno, limitado, está focado nas coisas materiais e nós não vislumbramos nem ao pouco o dia que encontraremos com Cristo na eternidade. Jesus surgiu, nasceu em um período em que o Reino do Norte foi dividido, foi tomado pela Roma Antiga, e César dominando o Reino do Norte. A Judéia ficou totalmente desfavorecida, o Império Romano cobrando taxas de imposto muito altas. A nação judaica estava socialmente, politicamente, militarmente falando, economicamente falando, culturalmente arrasada, desvalorizada, sem moral por outra nação. A nação judaica, ela foi tomada à força pelo governo romano e agora subjugada em todos os termos de Israel. A nação judaica se torna a mercê de outra nação. E economicamente falando, a nação judaica necessitava muito do favor, da intervenção da nação romana para ajudar na área da economia. O imposto que Roma cobrava de Israel era muito alto, porque Roma queria viver a mesma vida em que os gregos viviam. Uma vida luxuosa, pomposa e rica, em cima daqueles fragilizados, fracos e necessitados. Não é diferente da situação em que o nosso país se encontra. Uma nação escravizada pelo sistema falido que precisa urgentemente da intervenção de Deus. Aleluia, glória a Deus. Se nós pararmos para analisar a situação política do nosso país, socialmente falando e economicamente falando, a nação brasileira precisa urgentemente dobrar os seus joelhos e voltar para Deus. Glória a Deus. Não tem outro meio, não tem outra saída a não ser render-se diante de Deus. A nossa nação passa um período de pandemia muito grande. As UTIs, hospitais estão hiperlotados. Se você parar um pouco e analisar a situação de saúde do nosso país, é precária. Embora o governo enviando recursos, redes sociais e os apps de mensagem para você se conectar com todo mundo que você recebendo recursos do governo federal, nós observamos que há muito desvio de verba, porque os interesses são interesses de pessoas grandes, e quem sofre é quem é pequeno, desfavorecido é quem sofre. Não era diferente no período em que Jesus nasceu. Herodes, conhecido como Herodes o Grande, porque a nação judaica, antes de ser dominada, depois que ela foi dominada pelo governo romano, ela teve 3 imperadores. O imperador romano César Tretarca, o Magno e agora o Romano, ou o Grande, conhecido como César o Grande.
E ele ficou muito preocupado, porque chegou a seus ouvidos o nascimento de um que mudaria a situação real da nação judaica. E Michelangelo, pintor francês, ele faz uma arte embasada na morte dos inocentes. César o Grande manda exterminar todo nascido, toda criança de sexo masculino. Ele manda pelas ruas de Jerusalém tomar do braço de suas mães e executá-los. Os guardas pretorianos tinham o livre arbítrio de exterminar cada criança em que fosse do sexo masculino. Por isso que Michelangelo, ele pega os seus pincéis e faz uma das pinturas que impacta o mundo, conhecida como a morte dos inocentes. E dentro dessa ocasião em que nós comemoramos o dia 25, porque no calendário judaico o número 25 não existe, essa data era uma data de cunho babilônico, de uma cultura totalmente diferente da nação judaica, mas entrou em outros países e se difundiu de acordo com cada cultura, de acordo com cada país. Mas voltando para o texto bíblico, a Bíblia diz que a virgem deu à luz ao primogênito, ao filho único, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Jesus surgiu ou nasceu em um período em que a nação tinha sido oprimida pela administração romana. Jesus agora não tem um lugar para repousar enquanto nascido. Em uma época muito difícil, espinhosa, dominada, não faz diferença para a nação brasileira. A nação brasileira precisa abrir os seus olhos, voltar-se a Cristo, que é autor e consumador da fé. Aleluia. Não fique esperando com que as coisas venham melhorar. Não espere que a vida física seja eterna, porque um dia todos nós, inclusive eu, estaremos diante do tribunal de Cristo e nós vamos relatar para Ele tudo que aquilo que a gente fez, seja manifesto ou seja oculto. Ninguém fugirá diante de Cristo e diante do seu tribunal. Aleluia, Jesus. Eu queria trazer uma mensagem para você nessa tarde, que fosse uma mensagem que aliviasse, amassageasse o seu ego. Mas a palavra nessa tarde é uma palavra que traz para nós uma reflexão diante das atitudes a quais nós estamos diante de Deus. Eu não poderia trazer uma mensagem de panetone, eu não poderia trazer uma mensagem para você de árvore de Natal e nem de Papai Noel, que é uma cultura irlandesa, mas simplesmente eu queria trazer para você nessa tarde uma mensagem de salvação, Aleluia. Uma mensagem de esperança, uma ponte que interliga o homem perdido para com seu Cristo. Aleluia. Não é da minha estirpe nem do meu pensamento de trazer uma mensagem fabulosa, uma mensagem de fábula, de conto de fada, mas isso é uma grande verdade. O próprio Cristo falou no capítulo 24 de Mateus que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, que haverá fome, peste e terremoto. Quando nós paramos para meditar nessa situação, que também é bem verdade, que tem muitos nesse momento que não tem o que colocar na mesa, não tem o que oferecer a seus filhos. O que nós pedimos nessa tarde é que Deus venha prover na tua vida, Em nome de Jesus. mas que o material, o existencial, o físico não seja primordial na sua vida, porque Cristo falou que não só de pão viverá o homem. O pão alimenta o físico do homem,
mas a palavra de Deus conduz o homem à eternidade. Aleluia. E alimenta a sua alma. Aleluia. Analisando essa passagem bíblica, esse tema bíblico, essa passagem que nos confronta nessa tarde, confronta o nosso raciocínio, o nosso pensamento, porque a reflexão bíblica, a passagem bíblica não é uma passagem emocional, a Bíblia é uma mensagem reflexiva. Toda a estrutura bíblica, ela entra, ela se contém, ela penetra na nossa alma como um raciocínio prático, mas ao mesmo tempo reflexiva. A mensagem de Cristo para a nação não é uma mensagem emocional. Ela não mexe com o emocional do homem, ela mexe com a consciência do homem. Por isso que as pessoas, eu estou cansado de ver pessoas que dizem que eu tenho Deus no coração. Deus não está trabalhando no teu coração, Ele trabalha na sua mente. Porque enganoso é o coração. Deus não fala com o coração do homem, Ele fala com o entendimento. O próprio Cristo falou que a mensagem que Ele pregou não foi uma mensagem de emoção, não foi uma mensagem emotiva, mas foi uma mensagem reflexiva e ao mesmo tempo impulsionando os discípulos de não desistir nem esmorecer diante da caminhada. Aleluia. As pessoas se preocupam muito com esse período, com essa data, que não pode faltar uma vestimenta nova, que não pode faltar um panetone, que não pode faltar a ceia, que não pode faltar a bebida, que não pode faltar o Papai Noel. Mas a representatividade especial na vida do homem é o próprio Cristo que ressurgiu. Aleluia. A nação judaica estava caminhando para a beira da morte. Só que o Cristo nasceu trazendo esperança para a nação. Uma nação enlutada, uma nação sofrida, uma nação perseguida, uma nação sem moral, sem expectativa. E Cristo surge em uma manjedoura para nos trazer a esperança, não só da vida física, mas da vida material, da vida espiritual, da vida em coletividade. A salvação de Cristo não se baseia simplesmente no material, primordialmente no espiritual. Porque um dia o nosso corpo, essa carcaça de carne, irá pender, irá cair. O nosso invólucro humano, essa carcaça de carne e de osso, irá tombar. Mas a Bíblia diz, no livro de Provérbios, que depois da morte seguirá o juízo. Mesmo que o corpo caia, a alma ficará de pé diante de Deus e ela prestará conta diante dele. Será que você está preparado para aquele grande dia? Quando a trombeta de Deus tocar e você se colocar diante dele, o que você dirá para ele? Que você teve várias oportunidades, mas que você preferiu em dizer que tem Deus no coração, mas você não queria segui-lo. Dizer que tem Deus no coração, todo mundo diz, agora segui-lo é diferente. É verdade. Eu conheço muita gente que tem Deus no coração, mas faz coisa errada, age de forma contrária, porque quem tem Deus no coração é bondoso, é amoroso. Não estou falando de perfeição, porque todos nós somos imperfeitos diante de Deus. Mas quem tem Deus no coração é amoroso, é ajudador, é prestativo.
A mensagem nessa tarde é uma mensagem de esperança. Cristo nasceu. Cristo nasceu. A nação de Israel passou a perceber que Deus mandou a sua provisão, a sua providência. A nação judaica estava esperando do livro de Malaquias ao surgimento do nascimento de Cristo. Se passou 400 anos. Deus passou 400 anos em silêncio com o homem, preparando ao Cristo para salvar a nação brasileira. Aleluia. Para restaurar a nação brasileira. Glória a Deus. Para tirar a nação brasileira de dentro do buraco. A nação brasileira está perdida, mas Cristo veio para salvar a nação brasileira. Aleluia, Jesus. Maria e José procurou um lugar de estalagem, porque não tinha lugar nenhum. E o único lugar que ele encontrou para ter seu filho foi numa manjedoura. Lugar onde se criava vários tipos de animais. Um Cristo que nasceu não em um palácio. De um Cristo que não nasceu em uma casa luxuosa, onde não faltava nada. Cristo nasceu em o pior lugar do mundo, numa manjedoura. O melhor de Deus para a nossa vida é Cristo. Não existe outro lugar, não existe outra referência. A única pessoa que foi até a cruz para morrer por mim e por você foi Cristo. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele todo louvor. Ele reina e reinará para sempre. Aleluia. Os anjos proclamam a glória de Deus. Cristo, a imagem do Pai. Hosana, Hosana, glória a Deus às alturas. Ele nasceu e está entre nós. Aleluia. A trombeta de Deus irá tocar. A trombeta de Cristo irá tocar. Em uma certa feita, Jesus disse para os seus discípulos: aquele que tem o filho terá o pai, mas aquele que não terá o filho, este não terá o pai, porque o Pai me enviou a vós. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus. E aquele que me negar, eu também o negarei diante do meu Deus. A mensagem nessa tarde é uma mensagem que te leva a fazer a escolha. Uma escolha temporal. Por que uma escolha temporal? Porque quando nós acabarmos esse trabalho, quando nós acabarmos aqui esse culto, você vai refletir sobre tudo aquilo que foi falado, proferido, comentado, exposto, debatido.
fazendo uma autoanálise de si mesmo, fazendo uma reflexão de si mesmo, porque a salvação é de cunho individual. A salvação de Cristo é uma salvação pessoal. Todos nós, de um por um, iremos diante de Deus, diante do tribunal de Cristo, e prestaremos conta de tudo que nós fizemos. Eu disse tudo. Aquilo que está oculto e aquilo que é se pronunciado, que é manifesto, que é visível. Ninguém terá desculpa diante de um Cristo que sonda e que conhece, que sabe o teu levantar e o teu deitar, ainda que venha alguma palavra na tua mente e na tua boca, Ele tudo conhece. Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu me cerca por trás e por diante. Ainda que eu desça a mais profundeza do abismo, Tu lá me verás. E se eu colocar o meu pensamento nas alturas, ali também Tu estás. Ainda que venha uma palavra no meu coração, Tu já sabia. Não há quem fuja da presença e da consciência de Deus. Então, Natal não tem nada a ver com isso. Se formos inteligentes e pararmos para refletir, Natal de individualidades, de muitos que têm muito e outros não têm nada, que nada é compartilhado, que nada é repartido. Que Natal é esse que as pessoas não se confraternizam com as outras? Que Natal é esse que as pessoas não ajudam umas às outras? Que Natal é esse que as pessoas não se perdoam? O Natal momentâneo, porque as pessoas só valorizam o momento. É como chegar o Dia das Mães e os filhos levam um presente para suas mães. Os filhos chegam lá e dizem: mãe, esse presente eu trouxe para a senhora. Pai, eu trouxe esse presente para o senhor, porque é o dia da mãe, dia das mães e dia dos pais. Só comemoramos as coisas quando chega na data específica, porque seguimos uma regra. As pessoas têm tendência a seguir uma regra. Mas todos os dias é o dia das mães, todos os dias os filhos devem respeitar e valorizar a sua mãe. Todos os dias você tem que respeitar e valorizar o seu pai. E diga-se de passagem, tem uma frase que as pessoas lá fora diz, que diz assim, a música é mais ou menos assim: eu carrego papai no bolso e mamãe no coração. Isso é uma frase de efeito errado, porque tanto o pai como a mãe são dois indivíduos que têm sua responsabilidade paternal e maternal. É bem verdade que a gente sabe que da mesma forma que existem pais irresponsáveis, também existem mães irresponsáveis, mas também existem filhos que não dão honra e nem respeitam pai e mãe. Então a data comemorativa, ela não é só momentânea. Eu não posso simplesmente me lembrar da minha mãe na data comemorativa, que é o Dia das Mães. Tampouco comemorar o Dia dos Pais como na data, que é o Dia dos Pais. Não, eu tenho que valorizar a minha mãe enquanto viva, eu tenho que valorizar o meu pai enquanto vida. Presente é bom, mas valorize seu pai e sua mãe enquanto estão vivos. Porque o bom seria que nós saímos um pouco dessa redoma
que se diz data comemorativa e passamos a valorizar os dias, as pessoas. Porque muitas vezes levamos e fazemos homenagem às pessoas quando elas morrem. Por que não fazer homenagem às pessoas enquanto elas estão vivas, respirando? Aí nós pegamos um buquê de flores e levamos para aquela pessoa no túmulo. E isso se chama falso moralismo. Porque quando aquela pessoa estava viva, nós nunca abríamos a boca para dizer que era uma pessoa especial, que nós sentimos falta dela, que nós amamos, que nós respeitamos, porque nós estamos com a mente embasada na data comemorativa, só nos lembramos das pessoas quando elas fazem um aniversário, ou quando chega uma data em que nós possamos levar um presente para tentar aliviar a situação, para tentar agradar aquela pessoa, porque é uma data comemorativa. Mas nunca presenteamos as pessoas quando não é data comemorativa, quando aquela pessoa não faz aniversário, porque nós nos lembramos só quando chega nessa data. As pessoas comemoram o Natal no dia 25, por quê? Porque esperamos o tempo todo, a época toda, para nos confraternizarmos com a nossa família. Nos lembramos de Papai Noel, mas esquecemos do Cristo que surgiu, que ressurgiu, que viveu. De um Cristo que veio ao mundo, trazendo a esperança. Aí sim, o nosso raciocínio está focado nas coisas natalinas, que é o panetone, a árvore de Natal e a imagem figurativa do velhinho. Mas se esquecemos muitas vezes de que essa data comemorativa está expressa nessa figura. Mas para refrescar a nossa memória, a data em que nós estamos vivenciando é o surgimento, é a esperança, é a luz que brilhou em meio à escuridão. As trevas viu a grande luz. Cristo nasceu e Ele veio para trazer esperança e salvação para o Brasil. Então, quando se fala em data comemorativa, não está nada embasado naquilo que nós achamos como época natalina. Todos os dias, Cristo nos dá o sol. Todos os dias, Cristo nos dá a saúde para trabalharmos. Todos os dias, Cristo não deixa faltar o pão na nossa mesa, e é o pão com dignidade, seja pouco ou seja muito. O bom é quando você trabalha e você leva o pão para sua casa. Aí você trabalhou e conquistou com suor. E é um pão com dignidade. Cristo não está em palácios. Ele está... A Bíblia fala que Ele está com o contrito e o quebrantado de coração. E não importa onde esse contrito se encontra. Seja ele debaixo de uma ponte, ou seja ele em uma mansão, Ele está com aquele que é contrito e quebrantado de coração. Cristo não está dentro de uma igreja construída pelos homens. Cristo não está dentro de uma religião. Foi isso que os sacerdotes, fariseus, saduceus, essênios, zelotes achavam que Cristo deveria vir uma carruagem de ouro e ele teria um trono de Davi para sentar o trono de leão e governaria a nação ampulosa e devastaria o Império Romano. Não! Ele veio numa manjedoura, ele vem em situações que nos deixa de cabelo em pé, em uma manjedoura, numa simplicidade, e que fez toda a diferença. O surgimento de Cristo veio para resgatar valores em que Adão já tinha perdido no Éden. Jesus veio para trazer essa quantidade de valores em que
a nação brasileira já perdeu. Que valores é esse? O respeito para com a individualidade, o respeito dos filhos para com os pais, o cuidado dos pais para com os filhos, o respeito para com o idoso, o respeito para com a viúva, a valorização do amigo, da amiga, o respeito para com todo o sistema, para com toda a coletividade, o bom dia, a boa noite, a boa tarde, princípios de valores esquecidos. Isso traz no nascimento de Cristo esses valores. Pois um filho nos nasceu. Aleluia. O Natal é isso que eu vos acabei de vos falar. O nascimento da esperança. A esperança do Brasil não é Bolsonaro. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A esperança para o Brasil não é Lula. Aleluia, Jesus. A Obrigado. esperança para o Brasil não é o pastor. Não. A esperança do Brasil não é a religião. A esperança para a nação brasileira não é Papai Noel. A esperança brasileira não é a política do país. A esperança brasileira se chama Cristo, o Nazareno. Aleluia. Glória a Deus. A Ele seja dada a honra, A glória. a glória e todo o louvor. Glórias a Deus nas alturas. Hosana, 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 disse os anjos. Natal representa tudo isso na pessoa de Cristo e muito mais. Mas o surgimento, o nascimento de Cristo nos traz a salvação dito na pessoa dele. Eu sou o caminho, porque não tem outro caminho. Eu sou a verdade, porque Ele é a verdade em pessoa. Cristo não só falou, mas Ele praticou na vida diária. A vida de Cristo era não só de palavras, mas a atitude dele falava muito mais do que suas palavras. Ele disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade encarnada. E Ele também é a vida, e a vida com abundância. Porque a vida do homem não se baseia simplesmente na vida física, mas a vida do homem se baseia na alma. Porque Deus criou o homem em 3 estágios: o homem físico, o homem corpo e o homem espírito. Corpo, alma e também espírito. O homem na teologia cristã é conhecido como homem tricotômico: corpo, alma e também espírito. Deus não criou o homem racional, Ele criou o homem racional, dotado de capacidade psíquica, intelectual e física. A complexidade da vida física é estudada até hoje pelos cientistas. Deus criou um homem perfeito, perfeito na sua consciência, perfeito na sua conduta e perfeito na sua vida física. Até hoje a ciência estuda o corpo humano. Toda a estrutura humana é complexa. A criação de Deus, chamada homem, foi perfeita, porque Ele disse aos anjos e ao Filho e ao Espírito Santo: façamos o homem conforme a nossa imagem. Imagem requer representatividade.
Deus cria um homem o representando ainda como sua representatividade física. Imagem e semelhança, dotado de conhecimento psíquico, intelectual e moral. Por isso que a Bíblia, trazida do ponto de vista teológico, ela é meio que complexa, mas ao mesmo tempo ela é um quebra-cabeça de duas peças que é fácil se encaixar. É muito fácil. Cristo veio ao mundo para nos salvar. Aleluia. Porque o Cristo, Ele nasceu e veio para dar esperança à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país, Glória a Deus. à nossa vizinhança. Não existe outro nome a ser proferido, não existe outra salvação a não ser na pessoa de Cristo. E sei que você é uma pessoa inteligente, eu sei que você é uma pessoa racional, porque o animal é um ser irracional. O animal ele age de acordo com seu instinto e sua necessidade, porque o homem ele é corpo, alma e espírito. O animal ele é corpo e alma, ele age de acordo com sua necessidade. Ele ataca, o leão ele ataca de acordo com sua necessidade. Se ele tiver com fome, automaticamente ele vai atacar a sua presa e vai devorá-la. Por quê? Porque ele age pelo seu instinto, pela sua necessidade humana de ingerir aquele alimento. O homem ele é diferente, ele age com a consciência, ele tem traços do pensamento e da personalidade de um Deus que o criou. Por isso que o homem ele é dividido em corpo, alma e também espírito. E sei que você é uma pessoa inteligente, que essa palavra possa penetrar na sua mente e não no seu coração. Porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, mas ele disse que daria. Quando a Bíblia fala sobre o coração, não está falando do coração de carne, ele está falando sobre entendimento. E tirarei o vosso coração de carne, eu vos darei um coração, tirarei o coração de pedra, eu vos darei um coração de carne. Deus não está se referindo a um coração de carne em si, fisicamente, literalmente falando, mas ele está falando de entendimento. Porque o ser humano não age com o coração, ele age com a mente. Tem pessoas que dizem: olha, Deus tocou no meu coração. Ele não tocou no teu coração, ele tocou na tua mente, ele falou com tua mente. Deus não fala no coração do homem, ele fala no entendimento. Toda a razão psíquica do homem baseada na sua consciência. Por isso que Cristo falou que ele era o cabeça da igreja, e a igreja seria os membros superiores e inferiores, e automaticamente os membros receberiam instruções da cabeça, que é Cristo. Aleluia. Então o raciocínio do homem não está voltado no corpo físico, mas na mente dele. Entendemos e temos a plena consciência que só encontramos salvação na pessoa de Cristo. Então eu quero deixar você ciente e consciente da sua responsabilidade enquanto vida terrena. A responsabilidade individual é pessoal e ao mesmo tempo a individualidade ela é coletiva. A responsabilidade é individual e coletiva ao mesmo tempo. Por que individual? Porque eu preciso me encontrar com Cristo, me arrepender dos meus pecados e voltar para Ele. Porque um dia dentro do tribunal de Deus eu vou prestar conta. E por que é coletiva? Porque a igreja prestará conta de tudo que fez dentro de Deus. Meu Deus. É impossível fugir dessa tão grande responsabilidade. E eu não estou falando de seres humanos perfeitos, porque todos nós temos imperfeições. Nós pecamos por pensamento, palavras e ações. A nossa natureza humana caída faz com que nós vamos atender ao pecado. Mas Cristo falou que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Glória a Deus. A libertação de Cristo não está simplesmente na vida física, mas na vida espiritual. Principalmente na vida espiritual. A Ele
que nos torgou de pregarmos a palavra dele, de proclamar as verdades dele, para com que as pessoas possam ouvir. E a palavra de Deus diz: a vós que recebeste a minha palavra, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provação no deserto. Deus mandou água, pão. Deus mandou coluna de fogo durante a noite. Deus mandou nuvem para que a nação de Israel caminhasse debaixo de uma proteção. Mesmo assim, a nação murmurante, ignorante, desprovida de humildade, Deus tirou a nação de dentro de uma nação escravizada, 400 anos escravizada. Deus tira para levar para uma terra que manava leite e mel. Isso não no sentido literal, mas isso no sentido pejorativo. Deus não é levar para uma terra que manasse de fato leite e mel, mas uma terra boa para plantio, uma terra de paz, de deleite. Só que a nação de Israel preferiu murmurar. Há 70 anos rodando no mesmo lugar por causa da desobediência. Saíram milhões e milhões de pessoas dentro da nação egípcia. As fortalezas do Egito Antigo abriram as portas, e de dentro de Cairo, capital do Egito, saiu uma demanda muito grande de escravos judeus para uma terra que Deus usaria Moisés e ia guiar até lá. Mas diante da murmuração, a nação passou 70 anos rodando no mesmo lugar. Por quê? Porque a desobediência fez com que a nação de Israel se tornasse cega. E milhões de judeus saindo da escravidão até chegar em Canaã. Só quem entrou em Canaã, Josué, Caleb e suas famílias. A gente vê a quantidade numerosa de judeus saindo, e agora só entra Josué, Caleb e sua família. Por que isso? Porque cada indivíduo faz sua escolha. Todos os dias Deus nos dará a oportunidade de fazer escolhas. Eu preguei o mês passado sobre escolhas. Todos nós temos escolhas, seja boas ou ruins. Agora, a escolha que eu fizer, eu vou colher frutos bons ou frutos ruins. Vai depender da minha escolha. Então quero parar por aqui e dizer que o único caminho em que você pode escolher é Cristo. A única verdade, a única vida, o único caminho está embasado na pessoa dele. Ele é a única pessoa que pode salvar a nossa alma, porque o nosso corpo físico vai padecer, vai cair um dia. Nós não estamos isentos da morte física, mas a nossa alma se encontrará diante dele, e nós vamos prestar conta de tudo que nós fizemos. Tudo. Que Deus possa dar uma oportunidade, mais uma oportunidade para cada um de nós, refletirmos sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, rever coisas de nossa vida, entregarmos a nossa vida para Cristo e esperar para a sua tão grande vinda. Deus abençoe a cada filho seu, a cada filha sua, dessa localidade, a qual eu tenho 40 anos. Sei das lutas que nós enfrentamos nessa localidade, das necessidades, das precariedades a qual o Lote Grande Recife se encontra, enfrenta. Mas se Deus quiser, com Cristo Jesus no barco, vamos enfrentar, mas vamos ser muito mais vitoriosos. Deus abençoe a todos nesse momento, nessa tarde, final de tarde. Deus guarde tua família, te proteja, te ajude, que nunca falte o pão na tua mesa, que nunca falte saúde física para tu, para você, para sua família, que nunca falte dignidade para tua família, para você, que Cristo estenda as mãos te dando saúde, livramento e proteção, ainda que os dias sejam difíceis, sejam maus. Cristo guarda a nossa entrada e Ele também guardará a nossa saída. Deus te abençoe nessa tarde, em nome de Jesus, agradecendo a Deus por todos que ouviram essa palavra, essa reflexão, esse debate, esse comentário.
Também agradecendo pela vida do meu irmão Paulo, sua casa, sua esposa, mãe Isabel, sua família. Que Deus abençoe esse lar. Que Deus cubra de bênção, de livramentos. Que Deus faça cada dia resplandecer a luz nessa localidade. Porque tudo é para a honra, para a glória e louvor do nome dele. E Cristo, o aniversariante desse dia, dessa tarde, Ele te chama e diz para você nessa tarde que aproveite enquanto as portas se encontram abertas, porque um dia as portas fechará. Deus te abençoe nessa tarde, em nome de Jesus, por essa palavra. Rayane Pedro, Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse momento, colocando a vida de Rayane, Beatriz e de Pedro. Restaura a saúde dos teus filhos. Tu sabes, meu Deus, da necessidade de estarmos bem fisicamente dentro do Senhor, porque as demais coisas materiais é momentânea e passageira, mas nós necessitamos, enquanto estamos aqui, Deus, em nome de Jesus, restaura a saúde física dos teus filhos. E cada filho teu dessa localidade que se encontra com a saúde debilitada, fragilizada, frágil, Pai, em nome de Jesus, possa restaurar. Que nessa tarde, Deus, possa resgatar a saúde física dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, também te peço por cada filho teu dessa localidade, cada pai, cada mãe, cada chefe de casa, as donas de casa, os pais, os filhos. Protege nossos filhos contra tudo que é ruim. Não deixe que as amizades venham tirar nossos filhos da tua presença, que é gloriosa, que é poderosa. Não deixe que as coisas, os fascínios da vida física venham deturpar, venham desviar o nosso pensamento. Não deixe que as coisas da vida passageira e momentânea venham nos afogar de uma vida sem futuro, mas que nós estejamos satisfeitos com o pão de cada dia, com a salvação em Cristo Jesus, com a alegria de viver em família, de rever os amigos, de conversar, de bater um bom papo, uma conversa sadia, uma brincadeira sadia. Por que não, Deus? De vivermos em comunidade, respeitando as individualidades, de respeitar as individualidades, de ajudar as pessoas, de estarmos juntos, de cooperar com os vizinhos, com os amigos. Obrigado, meu Deus, por tudo. Abençoa esse culto, abençoa esse lar, cada família, em nome de Jesus, Pai. É a oração que eu te faço. Deus, já te agradeço, em nome de Jesus, Pai. Amém.